Bom dia a todos e a todas. Vamos aqui a mais um vídeo aqui na nossa playlist aqui no nosso canal, Texto com Texto, canal do Professor Alves. Vamos aqui mais um vídeo aqui sobre psicanálise, literatura, cinema, música, né? Lembrando que esse material faz parte do curso, né? Formação em psicanálise. Eu estou aqui fazendo sempre uma referência, uma ligação entre a psicanálise, literatura, música, cinema, né, etc. Já vimos Madame Bovary, de vida, Pulsões de Vida, Pulsão de Morte. Já vimos um vídeo também sobre a outra história americana. Já vimos outro vídeo sobre Caetano Veloso e o Menino do Rio. E vamos aqui hoje com O Menino é o Pai do Homem, baseado, claro, na psicanálise e, claro, também na literatura. Vamos pegar uma parte aqui do romance O Cabeleira, de Franklin Távora, e vamos mergulhar também no romance de Machado de Assis. Vamos então. De acordo com a segunda tópica freudiana, a estrutura da psique humana possui três instâncias, a saber, id, mar de incertezas onde habitam nossos desejos, o ego do id originado. Nele está a consciência do mundo real. É ele, o ego, que pesa e mede as ações a serem de possíveis realizações. E é ele que reprime aquilo que não pode ser executado. Obedece ele, o ego, a três senhores, segundo Freud: o id, o meio externo e o superego. O Freud até diz, né, o pobre do ego, né, serve a esses três senhores. O superego, por sua vez, é a moral. As leis que regem a conduta do indivíduo ego, dependendo do modo de criação do ser e das condutas morais que lhes foram impostas. O superego pode tornar-se um tirano, levando a pessoa a um complexo de culpa terrível. Daí o motivo pelo qual há pessoas que adotam comportamentos antissociais devido aos padrões de conduta impostos pelo meio e pelo superego. Entretanto, podemos notar que há pessoas que, sem problema de culpa, fazem, acontecem e acham que estão sempre com a razão. Agem como se assim fosse. Seu comportamento é o melhor comportamento, o mais adequado. Os outros é que são bestas, tolos. Vamos aqui lembrar que o id é uma instância de nível primário. Aqui, a criança, o bebê, não tem ainda noção de sua existência. Vive para realizar seus desejos. Aos poucos vai tomando consciência de que existem outras pessoas. O pai, a mãe, os irmãos. É a partir dessa percepção do mundo, que não é só ele, que surge o ego, com a convicção de sua pessoa e a educação ou a não educação, em que é instruído, que se forma seu superego. Ou seja, é a partir dessa educação ou não educação que se forma o superego. Assim podemos afirmar que o superego pode ser altamente punitivo ou bastante liberal, dando vazão aos ímpetos do homem ou da mulher pulsados pelo seu id. É necessário lembrar que é senso comum que o superego ele é sempre moralista. Às vezes não, né? Dependendo do modo como ele foi constituído. Imaginemos um indivíduo que nasceu num meio marginal. Para ele, o correto não é ser bom, não é ser honesto. Para ele, o correto é ser marginal. No século XVIII, por volta de 1750, existiu no Nordeste um indivíduo cujo nome, José Gomes, foi substituído pelo apelido o Endiabrado Cabeleira. Consta como sendo o primeiro cangaceiro a desmandar no Nordeste brasileiro. Era um bandido sanguinário, cuja trajetória foi marcada por assaltos, invasões, estupros e muitas mortes. Em 1876, o escritor cearense Franklin Távora publicou o romance O Cabeleira, que é a história de José Gomes romanceada. Távora procura descrever detalhadamente a sanha do indivíduo que foi precursor do banditismo na região Nordeste. Na sua pesquisa, o escritor cearense não deixou de salientar a infância de José Gomes, que foi edificada entre a pureza religiosa da mãe e o mau caratismo do pai. O pai, dava faca para ele matar passarinho e animais pequenos, enquanto aquela ensinava a cuidar dos bichinhos. Nos versos que fiz sobre o romance está a seguinte estrofe: para cuidar dos animais a mãe orientava, Joaquim, o pai malvado, só malvadez ensinava, tirar a vida dos bichos era assim que o pai mandava. Dentre os mecanismos inconscientes a serem considerados,
temos a identificação, que é a imitação de um mundo já existente. Assim, podemos dizer que José Gomes foi vítima desse mecanismo, na medida em que imitou o pai, cujo caráter duvidoso superou o caráter benigno da mãe. Até numa sociedade patriarcal, machista, né, era bem fácil que ele fosse para o lado do pai, ao invés de ir para o lado da mãe. Tornou-se, pois, bandido. Formou seu grupo de cangaceiro e teve seu pai como empregado, ao invés de simples aliado. Quando José Gomes foi enforcado, sua mãe, que estava assistindo à execução, teve um ataque cardíaco e também morreu. O título desse texto é O Menino é o Pai do Homem. O texto nosso, nós estamos aqui, né, falando, que pode muito bem ser contestado, porque o pai é que foi o pai do menino. E o resultado foi o desastre de personalidade. Entretanto, o menino José Gomes tornou-se aquilo que viu e que inconscientemente adotou como padrão para si. Um sertão bravo, seco, em que o povo sofre, além das agruras da seca, os desmandos dos coronéis, que lhes impõem a humilhação, a fome, o aviltamento, José Gomes nutriu no seu íntimo o desejo de vingança, e sem remorso, sem autopunição, foi o desordeiro dessas plagas nordestinas. O menino José Gomes foi o pai do homem José Gomes. Esse título, O Menino é o Pai do Homem, é o título do capítulo 11 do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor carioca Machado de Assis. Trata-se do primeiro romance do realismo brasileiro. Em texto anterior já havíamos abordado a questão do realismo quando falamos sobre Emma Bovary e suas pulsões de vida e sua pulsão de morte. Emma é personagem do romance Madame Bovary, do romancista francês Gustave Flaubert. Esse romance é o marco inicial do realismo mundial. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos a história narrada pelo próprio Brás Cubas, que depois de desencarnado, resolve contar suas peripécias arteirices presepadas praticadas durante a vida. É um homem sem escrúpulo, estovado, preguiçoso, mulherengo e sem nenhuma empatia. Não é um bandido, mas o seria se necessário fosse. Machado de Assis, como todo escritor realista, prima pela análise psicológica das personagens, por isso escolhe a sociedade bem-sucedida financeiramente, a sociedade abastada de bens materiais, mas nem sempre de bens morais. Há aqui que lembrar da outra face realista, que é o naturalismo, tendência que analisa as personagens sob o aspecto biológico. Assim, as personagens naturalistas pertencem às classes menos favorecidas, cuja finalidade, como disse a Luiz Azevedo, autor de O Cortiço, é respirar sobre a terra. Por isso, o caráter animalesco dessa vertente realista. Nesse capítulo, ao qual aludimos acima, Brás Cubas nos conta como era um menino endiabrado, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos no meu tempo, culto, discreto, traquinas e voluntarioso. O menino Brás Cubas puxava o cabelo das pessoas, lhes dava beliscões, amarrava-lhes os cadastros do sapato para as verem cair e montava no negrinho da casa, fazendo de montaria. Nesse capítulo, Machado de Assis justifica, como é praxe entre os escritores da escola realista, o comportamento do homem Brás Cubas, ratificando que o menino é o pai do homem. É claro que o comportamento do homem que se tornou a personagem narradora seja de um superego relaxado, sem mando, sem censura. Mas também é mistério informar que o pai do menino, o pai do Brás Cubas, né, quando ele era pequeno, diante de suas peraltices, ria, dava-lhes beijos, incentivando inconscientemente a realizar os desmandos do seu id fortalecido. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí, inscreva-se no canal. Em breve teremos outro vídeo aqui na playlist aqui, literatura, psicanálise, música e cinema. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.